Deus, que grande privilégio é poder servir a um Deus vivo, a um Deus que tem boca e fala, que tem ouvido e ouve, que tem mãos que tocam, que tem pés que andam e andam por esta terra, que tem um coração e um coração que bate, e bate de amor, de cuidado para com cada um de seus filhos e para com cada um daqueles que deseja salvar. Nesta noite, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, através da minha vida, fala conosco, ó Deus. Senhor, coloca fogo em nossos corações, coloca fogo em nossas mentes, coloca fogo em nossos ouvidos. Senhor, coloca fogo em nós, meu Pai, que sejamos incendiados pelo Teu Espírito, pela Tua palavra nesta noite, Senhor, que sejamos desafiados por Ti, que sejamos, ó Deus, tocados de maneira transformadora pelo Senhor, e que saiamos daqui homens e mulheres diferentes, que saiamos daqui homens e mulheres melhores do que entramos, meu Pai. É o que nós te pedimos, meu Deus, para a Tua glória, em o nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. No início dessa tarde, eu estava pensando, decidindo sobre o que iria lhes falar nesta noite, e estava em dúvida entre duas palavras. Duas palavras estavam diante de mim, prontas, e eu confesso que fiquei em dúvida sobre o que falar. De um lado, havia a possibilidade de falar sobre ansiedade, como vencer a ansiedade. E de outro, sobre caráter aprovado, como ter um caráter provado e aprovado nos dias de hoje. E estava um pouco tendencioso a falar sobre ansiedade, talvez por ser um assunto popular, ao contrário de caráter. Mas me veio ao coração, levante-se e vá perguntar a opinião de um colega. Me levantei então e fui até a sala ao lado, onde estava um colega, e perguntei a ele: olha, eu irei pregar hoje à noite, no culto de quinta, e estou em dúvida entre duas palavras, ansiedade ou caráter. E eu imaginei que ele iria falar ansiedade, claro, sem sombra de dúvidas. Mas ao perguntar a ele, ele parou, pensou e disse: olha, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas de que você deveria falar sobre caráter. E na hora eu fui pego de surpresa, mas no momento em que eu ouvi as palavras dele, pregar sobre caráter, o Espírito Santo confirmou isso no meu coração. É isso mesmo. Fale sobre caráter e sobre caráter aprovado. Eu tenho poucas lembranças da minha infância. Aliás, me lembrar de fatos do passado não é um dos meus fortes, definitivamente. Tenho dificuldades para me lembrar de coisas da semana passada, do mês passado, o que dirá então de 30 anos atrás. Mas uma das coisas que me marcou profundamente na minha infância foi um dia, e eu imagino que tinha lá os meus 5, 6 anos de idade, mas um dia eu cheguei em casa com uma carteira que não era minha. Eu tinha uma carteirinha, não é, onde eu podia guardar ali um dinheirinho, umas moedinhas, algumas coisinhas. E essa carteira era colorida e era muito simplesinha. E um dos meus coleguinhas foi à escola com uma carteira de couro, né, parecendo carteira de papai. E eu fiquei tão impressionado com aquela carteira que eu perguntei a ele: vamos trocar?
E ele topou. E nós trocamos, então, de carteira. E porteira fechada, carteira fechada, com o que estava dentro. E eu cheguei em casa, então, naquela tarde, com uma carteira que não era minha. E cheguei tranquilo, numa boa. Mas minha mãe, na hora que viu aquela carteira que não era minha, ela disse: o que é isso? É uma carteira, é a minha carteira. Não, essa carteira não é sua. Mas mamãe, eu troquei com o meu coleguinha. Ele deu para mim a dele e eu dei para ele a minha. Não. O que é seu é seu. O que é do seu coleguinha é do seu coleguinha. Você amanhã irá devolver essa carteira a ele e pegar a sua. E aquilo foi muito marcante para mim. A princípio, um marco de tristeza, de frustração. Afinal, eu tinha curtido tanto aquela carteira de couro. Mas, por outro lado, um marco de caráter. O que é seu é seu. O que é dos outros é dos outros. Jamais se aproprie, jamais pegue algo que não é seu. E 35 anos depois, o Samir não era mais um aluninho de uma escolinha, mas ele era e é, até o fim deste mês, síndico do condomínio. E ao ser eleito síndico do condomínio, uma das grandes razões foi: nós vemos em você um homem de caráter, nós gostaríamos então que você administrasse o nosso condomínio. E em uma das assembleias que realizei enquanto síndico, eu, diante dos condôminos que ali estavam, eu pedi: gente, por favor, fiscalizem as minhas contas. Eu tenho comigo aqui 12 balancetes e nenhum de vocês, especialmente os da comissão fiscal, nenhum de vocês olhou os balancetes, conferiu para ver se está certinho, se não tem nada de errado. E eu falei isso com muita naturalidade. E ao falar isso, um dos condôminos, ele literalmente arregalou os olhos e disse: o quê? Você está pedindo para nós fiscalizarmos você? Você está pedindo para nós verificarmos se tudo que entrou saiu devidamente? Eu nunca vi isso na minha vida. Quem é você? De onde você veio? Ou você é bom demais, ou você é bobo demais. Caráter aprovado. Caráter que, de fato, parece-me algo raro nos dias de hoje. Em dias de mensalão, em dias de petrolão, parece-me que caráter, de fato, é algo raro. Quando olhamos para os líderes desta nação, parece-me difícil encontrar alguém com caráter. Mas os líderes desta nação representam muito bem o que esta nação é. De fato que, se de um lado mensalão e petrolão nos chamam a atenção, e rimou, né? Mensalão e petrolão nos chamam a atenção. Por outro, nós temos o jeitinho brasileiro. E olha aí. O jeitinho brasileiro que dá jeito de ganhar até quando se perdeu. Se por um lado nós temos mensalão e petrolão, por outro nós temos a famigerada Lei de Gerson. Para quem não sabe, esse homem se chama Gerson, meio de campo da seleção brasileira,
que, né, na década de 70, se não me engano, fez uma propaganda de cigarro em que, ao final, ele disse sobre levar vantagem, que era muito melhor levar vantagem, certo? E daí surgiu a chamada Lei de Gerson, que fala sobre levar vantagem. Jeitinho brasileiro, Lei de Gerson, não fazem parte apenas da classe política, mas marcam a cultura desta nação. E, se não bastasse isso, a mídia ainda nos relatou e revelou episódios de dólares guardados em Bíblia. Ou seja, parece-me que não apenas a classe política e a cultura brasileira são marcadas pela falta de caráter, mas até mesmo a igreja evangélica, e evangélico não é sinônimo de crente, definitivamente, mas a igreja evangélica também tem suas marcas negativas, tais como dólares na Bíblia ao invés de dólares na cueca, e ainda por cima a corajosa e ousada oração da propina. O que no português já é um absurdo. É definitivamente o absurdo dos absurdos conjugar oração com propina. Mas acredite ou não, isso aconteceu. Pois 3 homens, e os 3 homens estão ali, se não me engano, numa repartição pública, se reuniram em roda, e um deles fez uma oração a Deus, agradecendo a oportunidade de estarem ali para praticarem corrupção. Definitivamente isso não está de acordo com a luz do Evangelho. E é algo reprovado por Deus. O que Deus espera de nós? 2 Timóteo 2,15 nos responde. E você não precisa abrir sua Bíblia ainda se não quiser. Mas o texto de 2 Timóteo 2,15 nos diz: procure apresentar-te a Deus aprovado. Procure apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado como? Como obreiro que não tem do que se envergonhar, número 1, e número 2, e que maneja corretamente a palavra da verdade. O texto sagrado grita para nós: procure apresentar-te a Deus aprovado. E é claro e evidente que a palavra-chave neste verso é aprovado. Aprovado. Aprovado é algo que Deus deseja que eu e você sejamos. Apesar de sermos políticos, talvez aqui alguém seja, apesar de sermos brasileiros, e com certeza porque somos evangélicos. Ou, melhor, crentes em Jesus Cristo. O que significa aprovado? Aprovado vem da palavra grega dokimos. Se você não sabe, o Novo Testamento que você tem em mãos em português foi escrito originalmente em grego, um grego que não se usa mais, chamado grego koiné. E no grego koiné, a palavra correspondente a aprovado é dokimos. E dokimos, então, quer dizer aprovado, genuíno, testado e verdadeiro, respeitado e estimado. De modo que, aprovado, então, diz respeito a alguém que foi testado e, então, aprovado. Aprovado em quê?
De acordo com o texto, conforme já lhes disse, aprovado, primeiramente, no caráter. Obreiro que não tem do que se envergonhar, mas, em segundo lugar, aprovado também na palavra. Mas nesta noite, como já lhes disse, gostaria de conversar com vocês sobre ser aprovado no caráter, ou seja, sobre ser alguém que não tem do que se envergonhar. Feche os seus olhos, olhe para o seu coração, olhe para a sua vida. Quem sabe olhe para o seu dia de hoje e pergunte-se: eu tenho algo do que me envergonhar? Eu tenho algo do que me envergonhar? Certamente, todos nós temos alguma coisa. Algumas relativas a caráter, outras não. Mas, o que é caráter? Vejamos aí algumas definições, entre aspas, seculares, o que alguns homens de destaque de ontem e de hoje dizem sobre isso. Então, primeiramente, para Aristóteles, nosso caráter é o resultado da nossa conduta, ou seja, caráter é o resultado da conduta. E o que é conduta? É como nós nos comportamos, é o que nós fazemos no dia a dia. Então, nossas ações do dia a dia nos dizem o que é o nosso caráter ou como é o nosso caráter. Para Oscar Wilde, os pequenos atos de cada dia fazem ou desfazem o caráter. E aí ele vai um pouco mais fundo do que Aristóteles, porque ele diz, os pequenos atos. Então, caráter não está apenas em grandes coisas, coisas que podem ser vistas, aplaudidas e admiradas, mas caráter está nas pequenas coisas também, coisas às vezes imperceptíveis. E por fim, James Hunter, autor de Um Monge Executivo, eu não sei se a frase é dele ou é uma citação, me parece que é uma citação. E diz, pensamentos viram ações, ações viram hábitos, e hábitos viram o caráter, ou seja, o caráter tem sua origem, tem seu princípio em nossa mente, em nossos pensamentos. Nosso caráter, ele está de acordo com o que nós pensamos. Muito bem, se caráter aprovado tem a ver com caráter testado, e daí então aprovado, nesta noite, com a graça de Deus, eu gostaria de propor a todos nós 3 testes de caráter. E meus amigos e minhas amigas, quando lhes digo a todos nós, de fato me incluo nesses testes. Quero deixar para cada um de nós aqui nesta noite, inclusive eu, 3 testes de caráter. 3 testes que vão nos dizer como que o nosso caráter está. Se está aprovado ou não. Quais são eles? Querem saber? Sim ou não? Eu posso acabar agora, se vocês quiserem. Querem saber ou não? Não me convenceram. Melhorou um pouco. Primeiro teste. Título de um dos livros de Bill Hybels. Quem é você quando ninguém está olhando? Segundo teste. Como você reage quando está sob pressão? Está apertando, hein? A pressão. E terceiro teste, até que ponto você persevera na adversidade?
3 testes de caráter, alguns até já se mexeram aí na cadeira, né? Ai, meu Deus, o que vem pela frente? Quem é você quando ninguém está olhando? Como você reage quando está sob pressão? E até que ponto você persevera na adversidade? Prontos? Vamos lá então, primeiro teste, quem é você quando ninguém está olhando? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no texto de Êxodo, capítulo 2, versos de 11 a 12. Êxodo, capítulo 2, versos 11 e 12. Êxodo capítulo 2, versos 11 e 12. Diz assim o texto, a minha versão é a NVI, e ela diz: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Então Moisés era um hebreu, mas, por circunstâncias relatadas pelo texto, foi criado na casa do faraó. E certo dia, então, já adulto, teve a chance de sair da casa de faraó e andar pelo Egito, onde os hebreus eram escravos, e foi então ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus. E descobriu e viu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. O texto nos diz então que Moisés, ao andar pelas terras do Egito, viu um de seus irmãos hebreus sendo espancado por um egípcio. E olhem que interessante, Moisés olhou por todos os lados e, ao perceber então que não havia ninguém o vendo, matou aquele homem. Eu pergunto a você, quem foi Moisés quando ninguém estava olhando? Moisés, o cara, o homem da lei. Quem foi Moisés quando ninguém estava olhando? Resposta: um assassino. Quem foi Moisés quando ninguém estava olhando? Um assassino. Porque não havia os olhos de ninguém sobre ele, ele foi capaz de assassinar um homem. Eu pergunto a você então, e você? Quem é você quando ninguém está olhando? O que você escreveria ali? Um assassino? Uma assassina? Um mentiroso, uma mentirosa? Um viciado, uma viciada? O que você escreveria ali? O que eu escreveria ali? Eu não sou muito de ouvir música, confesso. Nem músicas evangélicas, quanto menos não evangélicas. Mas há uma música evangélica, e peço que preparem aí o som, aliás, uma música não evangélica, de uma banda chamada Capital Inicial, chamada 4 Vezes Você, que nos relata 4 exemplos interessantes de pessoas agindo quando ninguém está olhando. Eu sou um pastor. Por favor, não fique ofendido, ofendida, por eu colocar essa música para você ouvir. Eu já repreendi e amarrei todos os capetas que estão presentes nas músicas não evangélicas.
E inclusive em algumas evangélicas também, eu já repreendi. Mas veja só o que diz a música, 3 minutos. A gravação não é boa, porque foi o único vídeo que eu encontrei na internet com legenda, para que você consiga pegar a letra. Então, veja só o que nos diz a música 4 vezes você. Muito bem. Alguém pode ter pensado assim, por que ele não cortou a música antes do final? Para que esperar tanto? Já entendi o recado. Mas é constrangedor ouvir tantas vezes a mesma afirmação até o fim. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? 4 exemplos, alguns até constrangedores, provocativos, ofensivos, mas que colocam diante de nós uma realidade, que muitas vezes em público repudiamos e tripudiamos, mas no particular fazemos e refazemos. Quem é você quando ninguém está te vendo?
Segundo teste de caráter nos diz: como você reage quando está sob pressão? Como você reage quando está sob pressão? É inevitável para mim me lembrar do trânsito, não sei porquê, neste momento. Mas eu gostaria que você fosse para o texto de Êxodo 32. E lá em Êxodo 32 nós veremos um exemplo bíblico de reação sob pressão. Êxodo 32 nos conta o episódio do bezerro de ouro. Moisés estava em um monte, buscando a Deus para dele receber as tábuas da aliança. E Moisés demorou a voltar. E nesse contexto diz o verso 1, vamos ler apenas alguns versos, pois o texto é grande. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão. Então imagine ali Arão, irmão de Moisés, sacerdote. Moisés era o presidente, Arão era o vice. E Moisés longe 40 dias, sem notícia. E de repente, então, o povo se reúne ao redor de Arão. Você consegue imaginar a cena? Eu não sei quantas pessoas se reuniram ao redor de Arão naquele momento, mas Israel, o povo de Israel, naquele contexto, era de talvez 2 milhões de pessoas. E lá estava Arão, no meio dessa gente, com Moisés longe. E diz o texto, então, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E o texto diz, verso 2, que diante disso respondeu-lhes Arão: não, de jeito nenhum, não desagradarei ao meu Deus e ao Deus de Moisés. É isso que está escrito? Não, o texto diz: então respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Oh, glória! Saltando para o verso 19. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, as tábuas que Deus havia escrito com seus próprios dedos. Jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal.
Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, eu o joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Como Arão reagiu quando esteve sob pressão? Arão foi pressionado pelo povo e também por Moisés. E como Arão, debaixo de pressão, reagiu? Fraqueza, idolatria, desculpas e mentira. Fraqueza, ele cedeu ao povo. Idolatria, ele fez um bezerro de ouro. Desculpas, ele ali diante de Moisés gaguejou dizendo: mas Senhor, o Senhor sabe como é esse povo, né? Pois é. E no final até mentiu. Eu joguei o ouro no fogo e apareceu esse bezerro. E você? E eu? E nós? Como nós reagimos diante da pressão? O que você escreveria ali? Sabe o que? Dizem que pressão em cima de nós é mais ou menos isso daí, ó. É que nem apertar a pasta de dente. Você quer saber o que está dentro do tubo de pasta de dente? É só apertar. Você quer saber o que está dentro de uma pessoa? É só apertar. A pressão revela o que está dentro, seja de tubo de pasta de dente, seja do coração do homem. Vejam só o que a Bíblia Sagrada diz. Um texto curto, mas tão provocador. Em 2 Crônicas 32, 31 está escrito: Deus o deixou, e deixou quem? O rei Ezequias. Deus deixou o rei Ezequias. Deus deixou um homem. Deus deixou um homem até que o buscava, que era servo dele. Para quê? Para prová-lo. E para saber tudo o que havia em seu coração. Sabe o que? Muitas vezes Deus envia para nós, para mim, para você, situações de pressão. Situações em que as coisas fogem do nosso controle, para saber o que há em nossos corações. Para que seja revelado quem nós, de fato, somos. Terceiro e último teste. Até que ponto você persevera na adversidade? E aí há 2 textos para nós lermos. O primeiro, Romanos 5, 3 a 4, vamos lá abrir. Romanos, capítulo 5, versos 3 e 4. Romanos capítulo 5, versos 3 e 4. Diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Paulo está aqui dizendo não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Em outras palavras, quando eu sou atribulado, eu fico feliz, eu fico satisfeito, eu dou glória a Deus. Por quê? Porque a tribulação produz perseverança. Quando
alguém está atribulado, a primeira coisa que lhe vem à mente é desistir. Quando alguém está enfrentando lutas, o mais fácil a se fazer é abandonar o jogo. De modo que a tribulação, ela é capaz de produzir perseverança, porque aquele que não desiste, aquele que não sai do jogo, ele então persevera, e isso é resultado da tribulação. Quanto mais tribulação, maior resistência, e maior então perseverança. E essa perseverança produz um caráter aprovado, porque desistir não é coisa de caráter aprovado. Porque abandonar o jogo não é coisa de bom caráter, mas sim perseverança. O segundo texto está lá em Tiago, capítulo 1, verso 3 e 4 também. Tiago, capítulo 1, versos 3 e 4, um texto muito semelhante ao de Romanos que acabamos de ler. Vamos ler do verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Meu Deus, só um doido escreveria isso. Ficar alegre, dar glória a Deus com tribulação, sim, por causa dos resultados que ela traz. Sim, por causa da transformação de caráter que ela traz. Sim, porque a tribulação é um teste de caráter. E quem persevera na tribulação tem caráter aprovado. E o texto então diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé, a prova da fé produz perseverança. A prova vem para que você desista. E a vitória vem quando você resiste e persevera. A prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Até que ponto deve-se perseverar na adversidade? Até o fim. Como diria um filme das antigas, não sei se com o Van Damme, retroceder nunca, render-se jamais. Retroceder nunca, render-se jamais. E você? Qual tem sido a medida da sua perseverança? A Bíblia traz para nós exemplos de pessoas que perseveraram na adversidade, sim. Olha aí um exemplo. A história da mulher que perseverou com Jesus na busca pela cura de sua filha. Mateus 15, 21 a 28. Por diversas vezes, se não me engano, 3 vezes, Jesus disse não àquela mulher. Você já imaginou? A única pessoa que poderia curar aquela menina, a filha daquela mulher, era Jesus. Médico nenhum poderia fazer isso. Dinheiro nenhum, poder nenhum. Ela então vai até o lugar certo. E Jesus estava na terra para, uma das coisas, curar os enfermos. Então aquela mulher age da maneira corretíssima. Ela faz tudo o que ela deveria ter feito. E o que ela recebe? Não. Senhor, cura minha filha? Não. Mas Senhor, não. Mas Senhor, está incomodando já. Jesus, por 3 vezes, nega. Jesus a coloca numa tribulação maior do que aquela que ela já tinha. Aquela mulher já tinha a filha enferma, e além disso tinha que suportar as rejeições aparentes de Jesus. E além disso tinha que ver sua única fonte de esperança lhe fechando as portas.
Mas ela desiste? Não. Ela persevera. E era o que Jesus queria ver nela. Era um teste. Era uma prova. E ela foi aprovada. Seu caráter foi aprovado. E quantos outros mais? Abraão, à espera pelo filho da promessa. Moisés, durante ali, até o chamado dele, até a libertação completa e a travessia do deserto para chegar na terra de Canaã. Josué na conquista da terra. Davi, que foi ungido rei e esperou ainda 7 anos e meio até tomar posse de tudo. E antes disso ainda, Saul era rei sobre todo Israel. Perseverança. Perseverança, que gera um caráter aprovado. Quais são os seus resultados? Aí estão os 3 testes. Quem é você quando ninguém está olhando? Como você reage quando está sob pressão? Até que ponto você persevera na adversidade? O que Deus diz a nós? Procure apresentar-te a Deus aprovado. Em outras palavras, faça todo o possível na NTLH para ser aprovado por Deus. Faça todo o possível para ser aprovado por Deus. Lute por isso. Guerreie por isso. Batalhe por isso. Em um mundo tão carente de caráter, em um país tão carente, em uma igreja tão carente, o Senhor está esperando de nós que nós nos apresentemos a Ele, aprovados, no caráter, sem ter do que nos envergonhar. Como está a sua vida? Como está você? Quais as suas respostas aos 3 testes? Quais os seus resultados? O que essa radiografia da sua alma lhe mostra? Como você está? Vamos ficar em pé? Fique em pé no seu lugar. Deixa aí a sua Bíblia, a sua bolsa, as suas coisas. Feche os seus olhos e volte-se agora para o seu coração. Visite agora a sua alma. Visite agora os porões da sua vida. Quem é você quando ninguém está olhando? Como você reage quando está sob pressão? Até que ponto você persevera na adversidade? Faça todo o possível para ser aprovado por Deus. Os testes que Deus nos envia não são manifestações de ódio. Pelo contrário, são demonstrações de amor. O Deus que nos ama nos testa para que nós sejamos aprovados. O Deus que nos ama nos prova para que nós sejamos melhorados. Qual é a grande ambição de Deus? A grande ambição de Deus, de acordo com Paulo em Romanos 8, 28 a 30, é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, no caráter e na conduta.
Deus quer que você seja igual a Jesus no seu caráter e na sua conduta. Você acha que Ele está louco? Não, é a realidade, é o que Ele quer. Você pode julgar isso impossível, inalcançável, mas é para isso que Ele tem trabalhado o tempo todo, desde sua concepção até o dia de hoje. Nada na sua vida foi por acaso ou é por acaso. Tudo, seja coisa boa, seja coisa ruim, Deus tem usado para tratar o seu caráter, para tratar a sua conduta, de modo que você seja o reflexo perfeito e irretocável de Jesus de Nazaré. E Deus não mede e não medirá esforços para isso. Ele está disposto a tudo. Ele quer ver Jesus em você. Ele quer te ver aprovado. Nesta noite, se você deseja ser aprovado por Deus, nos testes da vida, se você deseja ter um caráter aprovado, testado e aprovado. Eu me lembro agora dos carros novinhos, aqueles carros com um cheirinho tão gostoso, no para-brisa, à esquerda ou à direita, em ordem, vem uma série de selos que indicam que o carro foi testado e aprovado em uma série de requisitos. Quais são os seus selos? Onde estão os seus selos? O Senhor quer te dar todos os seus. Se você então quer ser alguém aprovado, de caráter aprovado, nesta noite, esse é o desejo do seu coração, para a glória de Deus, para a sua alegria, sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar juntos por isso. Vamos encerrar esta noite orando a Deus e pedindo a Ele que nos capacite para sermos aprovados nos testes que Ele nos dá, pedindo a Deus para que nos dê um caráter aprovado, pedindo a Deus para que nós sejamos as mesmas pessoas no público e no privado, pedindo a Deus para que nós sejamos as mesmas pessoas na pressão ou na tranquilidade, pedindo a Deus que nos capacite a perseverar em meio à adversidade, de modo que nós sejamos os mesmos, seja na adversidade, seja na paz. Faça a sua oração a Deus, pessoal, particular, neste momento, apresentando suas questões. Quem sabe durante a palavra tantas coisas vieram à sua mente, você se lembrou de tantas coisas. Coloque isso para Deus agora, dê nome aos bois. Use as palavras certas. Fale a verdade com Deus, seja sincero, honesto com Ele. Senhor, quem somos nós sem a Tua presença? Quem somos nós sem o Teu Espírito? Somos apenas barro, vasos de barro sem valor. Se somos alguma coisa, se podemos alguma coisa, se sabemos alguma coisa, é pela presença e pelo poder do Teu Espírito Santo em nós.
Confessamos a Ti então nossos pecados e o principal deles a independência. Acharmos que podemos ser, fazer e saber sem o Senhor. Nos perdoe por isso, ó Deus, e coloque em nossos corações a dependência de uma criança. Criança que não é exemplo porque é pura, pois pureza plena não existe. Criança que é exemplo por ser dependente. E eu me lembro de meu filho, Senhor, há quase 2 anos atrás, que até para se virar dependia de mim, que até para arrotar dependia de mim, que só não dependia de mim para respirar, mas o resto, praticamente tudo, Senhor. E quanta dependência e quanta responsabilidade aquilo gerava em meu coração. E o Senhor deseja que sejamos de igual forma para contigo, totalmente dependentes. E Senhor, que nessa dependência nós consigamos vencer os testes, sermos aprovados, Deus. Que nessa dependência consigamos ter o caráter de Jesus em nós, que definitivamente não é fruto de carne, mas é fruto do Espírito, pois é amor, é paz, é alegria e tudo mais. E finalmente domínio próprio, que é o que tanto precisamos, Senhor. Pelo Teu Espírito ajuda-nos a sermos aprovados nesses 3 testes e em tantos outros mais que existem e que o Senhor já tem nos enviado, ainda enviará. E que tenhamos a alegria da aprovação, não a aprovação no vestibular apenas, ou a formatura na faculdade, ou a promoção no trabalho, ou até mesmo passar em um processo seletivo de emprego, não essas aprovações apenas, Deus, mas a aprovação diante de Ti, a aprovação do caráter que é provado e aprovado. É o que eu te peço, Deus, de modo que dólares na Bíblia não aconteçam mais. É o que eu te peço, de modo que orações de propina nunca mais se repitam, Deus, neste país ou em qualquer outro. É o que eu te peço, de modo que jeitinho brasileiro seja eliminado, porque é pecaminoso. É o que eu te peço, de modo que a lei de Gerson vire a lei da generosidade. É o que eu te peço, de modo que mensalões e petrolões fiquem na história apenas, e tenhamos um novo país, um país que começa na mudança de cada um de nós. É o que eu te peço, Deus, para a Tua glória, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém.